Olá, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou explicar para você sobre Bolsonaro e a sua extradição. É possível que Bolsonaro seja extraditado dos Estados Unidos em decorrência dessa invasão aos três poderes? Será que a extradição é mais fácil que um outro instituto? A intervenção federal, como que funciona isso? A CPI da invasão, como que está toda essa situação? E agora você que está ao vivo comigo, compartilhe a live agora e curte a live. Compartilhou? Curtiu? Então vamos agora às informações que são tão importantes para nós. O que você acha de ter na palma da sua mão um aplicativo para te ensinar como conseguir uma renda extra que possui dentro dele uma espécie de planilha financeira gratuita para você controlar melhor seus gastos, além de outras tantas funcionalidades que vão te ajudar a ter uma vida financeira mais equilibrada e próspera. Esse app já existe, é o app do Guia. O app tem diversas funcionalidades. Por exemplo, aqui no espaço Aprenda a Ganhar Dinheiro, diariamente postaremos sobre oportunidades de faturar uma renda extra de forma honesta. Você vai ficar por dentro de todas as novidades. E o melhor, só vai entrar aqui o que já foi testado e comprovado por nossa equipe. Baixe já o app, é grátis. Então, Bolsonaro pode ser extraditado dos Estados Unidos e responsabilizado pelos atos da invasão dos três poderes? Primeiro, politicamente ele pode ser responsabilizado porque desde o primeiro ano do seu mandato ele insuflou os golpistas e sempre colocou em xeque todo o sistema eleitoral. Então, politicamente ele pode ser responsabilizado, se tornar inelegível por 8 anos e ter toda uma série de situações eleitorais impostas a ele pelo Tribunal Superior Eleitoral. Agora, criminalmente, a sua responsabilização precisa de uma prova material, como eu já expliquei para vocês. Precisa de algo que conecte diretamente Bolsonaro com esses atos criminosos. Inclusive, Renan Calheiros já pediu a extradição de Bolsonaro. E o PDT pediu a responsabilização de Bolsonaro por esses atos golpistas. Para isso precisa de prova, tá bom? E vamos ver qual será a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em relação à extradição, Renan Calheiros pediu a extradição para o Supremo Tribunal Federal de Bolsonaro ali dos Estados Unidos. E como funciona tudo isso? Se o Supremo Tribunal Federal concordar com o pedido de Renan Calheiros, que pediu a extradição dentro de 72 horas, o Supremo Tribunal Federal comunica ao Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça aciona os diplomatas e os diplomatas então entram ali na Corte dos Estados Unidos pedindo a extradição. E o Judiciário dos Estados Unidos é que vai decidir se haverá extradição ou não. Esse processo geralmente é demorado. Então essa não é a melhor solução. Mas que vale, o pedido vale, tudo pode acontecer? Pode. A corte americana é surpreendente muitas vezes. Só que existe um outro caminho. O visto de Bolsonaro, pelo que tudo indica, é o visto tipo A. Esse visto refere-se a chefes de estados. E esse visto ele tem validade por 30 dias. Depois desse prazo, o chefe de estado tem que sair do seu país. Só que tem um porém. Bolsonaro não é mais chefe de estado. Bolsonaro não está mais nessa qualidade. Logo, ele tem que pedir o visto migratório pertinente. Desse modo, a imigração pode entender, inclusive, que Bolsonaro está de forma irregular lá. Isso porque para ter o visto normal, a pessoa tem que trabalhar. E Bolsonaro não está trabalhando e não é mais chefe de estado. Então, talvez esse meio de campo seria mais interessante. E para que houvesse a movimentação nesse sentido, para que o Bolsonaro fosse convidado a se retirar, se não se retirasse, seria deportado, ou seja, expulso do país por ilegalidade ali na sua permanência no país. Para que isso ocorra, aí já precisa mais de um movimento não jurídico como a exportação, como a deportação, mas político. Aí precisaria haver um meio de campo político. O pedido de Lula, o pedido como o Renan Calheiros fez, de outros senadores, de outros deputados, e haver essa movimentação política nos bastidores. E esse seria o caminho mais fácil, tá bom? Então é esse o cenário. E eu acredito que Bolsonaro será responsabilizado criminalmente. Eu acredito que se alcançará as provas necessárias, notadamente com a prisão das pessoas,
muitas pessoas estão sendo presas, muitas coisas estão sendo reveladas nos seus depoimentos, os celulares de muitos foram apreendidos e diante desse contexto eu acredito que vão alcançar sim alguma prova contra Bolsonaro, em especial ou algum áudio e em especial ainda mais vídeo. Não tenha dúvidas que com certeza existe alguma coisa que vai provar e ligar diretamente Bolsonaro a esses atos criminosos. Se isso ocorrer, aí acabou. Aí não vai ter lugar para Bolsonaro fugir. E Bolsonaro será alcançado pela justiça e a justiça será feita. Entrementes a tudo isso, existe uma possibilidade de abertura de CPI para investigação da invasão. Isso será muito importante e eu acredito que essa CPI se fará em uma realidade logo, logo. E essa CPI será importante, meu querido, minha querida, para alcançar senadores, deputados, servidores públicos que participaram desse ato antidemocrático para as devidas responsabilizações. Em especial, os agentes públicos. Os agentes públicos, eu sei que teve deputado estadual, eu sei que teve deputado federal, eu sei que teve vereador ali. Esses agentes públicos foram eleitos democraticamente pelas urnas e se levantaram num ato golpista contra o sistema eleitoral que o elegera. Logo, na minha posição, não merecem o cargo para qual foi eleito democraticamente. Então essa CPI é muito importante para alcançar essas pessoas e para que haja justiça. Ontem, milhares de pessoas fizeram uma manifestação ali na Avenida Paulista. Entre os vários gritos, teve um grito que era anistia não. E anistia não só para Bolsonaro, mas também para esses políticos que participam, que apoiam, que insuflam, que incitam as pessoas para esses atos ou que incitaram as pessoas para esses atos antidemocráticos. Todos têm que responder. E com mais rigor ainda, quem tem mandato eletivo político, que apoiou de uma forma direta ou indireta esses atos, tem que ser responsabilizados. E no mínimo, tem que ser cassado os seus mandatos e se tornar inelegíveis por pelo menos 8 anos, como a lei estabelece. Isso é o mínimo. E a intervenção federal. Lula estabeleceu a intervenção federal. Muitos falaram, mas Lula nem ouviu o Conselho de Defesa, nem ouviu o Conselho da República, tinha que ouvir porque está na Constituição. Ok, está na Constituição, mas o momento era um momento urgente, emergente. E esse ato de ouvir o Conselho, a partir do momento que houver a chancela do Congresso Nacional, dos deputados federais e dos senadores aprovando esse decreto, aí acabou. A coisa se... como que eu poderia dizer? Para ficar fácil de entender. Se torna desnecessário, então, ouvir esses conselhos, porque o Congresso tem um status hierárquico maior, entende? Então é isso. E já foi aprovado na Câmara de Deputados Federais o projeto de decreto do presidente Lula, da intervenção federal, e já está tudo acertado para que seja aprovado também ali no Senado Federal, diante da urgência e da emergência de toda essa situação. E em relação à abrangência da intervenção federal, é somente em relação à segurança pública do DF, só alcança a segurança pública do DF. Pode se tornar em outras situações, se houver o agravamento dos golpistas, pode se tornar em um GLO, pode se tornar em um estado de defesa e, por último, estado de sítio. Só que isso não vai acontecer, porque a coisa já está pacificando, mais de 2.000 pessoas já foram presas, quase 30 acampamentos já foram desfeitos, vários ônibus já estão no departamento da Superintendência das Polícias Federais dos respectivos estados, inclusive aqui em Goiás, onde as pessoas estão respondendo e vão responder pelos seus crimes e, consequentemente, a partir do momento que não existe mais a sensação de impunidade, as pessoas estão sendo responsabilizadas, elas estão voltando, consequentemente, para, como eu já disse para vocês em vídeos anteriores, para os seus
armários. Os terroristas que saíram do armários, graças a Bolsonaro, estão voltando para os seus armários e a estabilidade institucional da pacificação social e da governabilidade do governo Lula está voltando em pleno vigor e rigor. Inclusive, o interventor, né, ali na segurança pública do DF, disse que houve sabotagem. E eu falei para vocês, houve sabotagem, a inteligência percebeu isso e usou da contra-inteligência para chegar nos resultados que chegaram. Quais resultados, Andréia? Todos os governadores juntos com Lula, inclusive 15 estados já mandaram policiais para apoiar o DF, já estão no DF, então trouxe a unidade dos governadores para com Lula, trouxe a unidade do Senado Federal junto com Lula, da Câmara de Deputados Federais junto com Lula e do Supremo Tribunal Federal junto com Lula para o combate a esses manifestantes golpistas e criminosos. Porque antes, se Lula tivesse qualquer ação mais contundente e ocorresse uma catástrofe, Lula seria o responsabilizado e com certeza cairia do cargo. Mas agora o responsável é Ibanez. E por que é Ibanez, Andréia? Lula não é responsável? Não. O responsável pela segurança pública de Brasília e do DF é o governador do DF. Tanto que a União, o governo Lula, é quem paga o salário da Polícia Militar, dos bombeiros militares, das polícias civis e de todo o campo ali de força de segurança do DF. Não é o governador que paga, é a União que paga para a garantia da segurança de Brasília. E eles falharam. Só que a inteligência de Lula sabia de tudo isso e usou isso em favor da democracia sem derramamento de sangue. Eu expliquei isso no vídeo anterior. É a minha opinião. Bom, diante desse contexto, meu querido, o que nos resta agora? Alcançar dois grupos fundamentais de golpistas: os financiadores e os mandatários. É necessário alcançar esses dois grupos de golpistas. A maioria das pessoas que foram presas são cortinas de fumaça, são figurantes nessa grande cena criminosa. Tem que alcançar os mandatários e os financiadores. E dentre esses mandatários é necessário encontrar a prova material que ligue o chefe-mor Bolsonaro a toda essa trama, porque ele é o grande responsável e não pode ficar impune. E anistia? Não. Agora é o momento mais oportuno que nós tivemos em toda a nossa democracia para fazer uma limpeza, implantando e suplantando a impunidade, implantando a justiça e fortalecendo mais do que nunca a democracia. Esse é o momento mais oportuno que nós temos. Quiçá Lula, que sabe muito bem o que é injustiça, o que é uma trama por detrás de toda uma cena. Ele tem tudo nas mãos para fazer o melhor e para trazer uma democracia à baila tão forte como nunca dantes vista. E isso será fundamental, porque se perder essa oportunidade de fazer justiça, de responsabilizar e aproveitar os apoios que agora tem, não terá outra oportunidade. E essas pessoas que estão voltando para o armário, se não tiver a punição e a justiça necessária, retornarão com muito mais violência e com muito mais estratégia. E muito possivelmente com a nova liderança. Então o momento é agora. Deixe seu comentário, ele é muito importante.
Curte a live. Já curtiu a live? Curte a live, meu querido. Curte a live, minha querida. É importante, tá bom? E vamos divulgar. Ajude a divulgar o canal, ajude a divulgar os vídeos, que aqui é uma luta constante pela democracia, por respeito e por dignidade sempre. Então curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, porque aqui a informação é assim, sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, beijo no seu coração, até o próximo vídeo, tchau, tchau.